Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um editorial do nosso canal. Pois é, pessoal, ó, já tô aqui na tela do aplicativo e tem muita coisa acontecendo, então às vezes se eu não tiver com a imagem aqui, é porque eu tô em trânsito, lembrando a vocês que eu não tô dirigindo, tá? Dá para vocês perceberem que eu tô com as mãos livres, a outra mão eu tô segurando o tablet, então se der uma sacudida aí, vocês relevem isso aí, tá bom? Mas enfim, tem muita coisa acontecendo. Brasília hoje está pegando fogo, a República das Bananas está fervendo. Afinal, o Donald Trump cumpriu a primeira promessa de sancionar alguém depois da determinação, da condenação do ex-presidente Bolsonaro, né? Afinal, passaram-se 11 dias desde a condenação do Bolsonaro e, enfim, chegou sanção. E chegou sanção para pessoas muito próximas ao Alexandre de Moraes. Não é o Paulinho da Força que eu tô falando, não. É a esposa do Alexandre de Moraes, mas o Donald Trump já deixou o recado claro. Não para por aí, não. Isso aí é só a pontinha do iceberg. A coisa vai muito, muito além, tá? Então, vou trazer vocês para a tela do nosso aplicativo. Fiquem todos ligadinhos aí. Eu vou sair da tela aqui e vou deixar só o aplicativo para vocês, para não ficar essa tremedeira aqui com vocês, né? Só enquanto a gente está em trânsito aqui, beleza? Vamos começar na primeira matéria. Dá uma olhada só. Esse aqui é o Paulinho da Força. O Paulinho da Força ficou como relator do processo que trata da anistia. E a gente sabe muito bem que o Eduardo Bolsonaro já foi muito claro e categórico. A anistia é a base da pacificação do país e para o próprio Donald Trump, assim, maneirar em relação, né, às sanções que ele está colocando contra o Brasil. E o Paulinho da Força foi e tomou a decisão de transformar a anistia em dosimetria, acatando 100%, né, a vontade do Centrão junto com o Supremo Tribunal Federal. E ele disse que não tinha volta, o caminho era aquele e não tinha mais o que fazer. Só que agora, depois da sanção do Donald Trump, aí, meu amigo, o bicho pegou um pouquinho, ó. Temos que repensar tudo, diz relator da anistia após sanções contra a mulher de Alexandre de Moraes. Olha só. O relator do projeto da anistia na Câmara dos Deputados, o Paulinho da Força, que é do Solidariedade de São Paulo, admitiu nesta segunda-feira que a nova leva de sanções dos Estados Unidos contra o entorno do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, terá um impacto sobre a tramitação do texto na casa, ou seja, do texto da anistia, tá, pessoal? Abre aspas. Temos que repensar tudo. Repensar tudo. De novo, declarou Paulinho ao ser questionado sobre os desdobramentos das retaliações do governo Donald Trump. Tá, o que a gente precisa saber aqui inicialmente? O Eduardo Bolsonaro, ele mandou um recado para o Paulinho da Força. Ele foi claro, ele falou o seguinte, olha, se você, o Paulinho da Força, não rever e colocar o projeto de anistia ampla e restrita que alcança o Bolsonaro, o Trump vai mirar você. Você pegou um presente de grego. Você achou que ia ficar por isso mesmo e não vai. É simples assim. Dá uma olhada só o que o Metrópolis acabou de publicar agora. A PGR denunciou o Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo por coação. Depois da sanção do Donald Trump, veio a PGR, fez uma nova denúncia, né, contra o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro. E é óbvio que o governo Donald Trump vai encarar isso aí como uma espécie de ameaça, né? Lógico que o governo Donald Trump vai encarar isso como retaliação. Agora, ficou uma coisa no ar, porque o ministro Alexandre de Moraes, ele disse que caso o Donald Trump impusesse sanções, o Alexandre de Moraes iria mandar o Bolsonaro para a Papuda, né? Para a Papuda. Olha aqui a matéria do Metrópolis. Além da esposa, o governo Trump monitora outras pessoas também ligadas ao ministro Supremo Alexandre de Moraes. Então, o que o governo Trump está fazendo é uma verdadeira caçada em relação ao ministro Supremo Alexandre de Moraes. Ele não vai parar por aqui, né? Tem outras pessoas. Além da esposa, tem os filhos do Alexandre de Moraes, tem o filho do Alexandre de Moraes, você deve até lembrar, que se envolveu naquele
embate lá no aeroporto, coisa que todo mundo ainda fica querendo ver as câmeras de segurança, ninguém nunca teve acesso, né? Que foi uma narrativa que eles tentaram emplacar logo no começo do governo Lula. Então, assim, tem mais gente que pode ser sancionado. Tem irmãos do Alexandre de Moraes, ou seja, o governo Donald Trump já mostrou que não está com brincadeira e pode ir, inclusive, contra os familiares. O secretário dos Estados Unidos, ele fez uma publicação que foi repostada, inclusive, pela própria Embaixada dos Estados Unidos, né? O secretário Marco Rubio, dos Estados Unidos, publicou o seguinte, né? E foi republicado pela Embaixada Americana. Os Estados Unidos estão sancionando uma rede-chave de apoio ao violador de direitos humanos Alexandre de Moraes, incluindo a sua esposa e a holding deles, né? E eles acabaram de comprar um imóvel de 12 milhões de reais em Brasília, tá? Por intermédio dessa holding deles, o Instituto Lex, que isso sirva de aviso a quem ameace os interesses dos Estados Unidos, protegendo e respaldando atores estrangeiros como Moraes. Vocês serão responsabilizados. Aqui, meu amigo, o recado foi claro, direto, foi bem objetivo, né? O recado do governo Donald Trump em relação não só ao ministro Alexandre de Moraes, mas todas as autoridades que estejam junto do ministro Supremo Alexandre de Moraes. Inclusive, a gente trouxe uma atualização aqui para vocês, que foi publicada. Confira os nomes que terão os vistos revogados pelo governo dos Estados Unidos. O primeiro nome é o Jorge Messias, que é o advogado da União, né? O Jorge Messias é aquela figura que estava junto da Dilma Rousseff, naquele caso onde a Dilma Rousseff nomeou o Lula como secretário de governo para poder tirar da mão do Moro, né? E a justiça encarou isso como ilegal, né? Então era o Messias. José Levi, que é o ex-advogado-geral da União e é secretário geral do Moraes no TSE, né? O Benedito Gonçalves. O Benedito Gonçalves, você deve lembrar, é aquele ministro do TSE que falou missão dada, missão cumprida. Pois é, ele também agora, né, teve o visto revogado, não é a Magnitsky nele, é a revogação de visto. O Ayrton Vieira é aquele juiz auxiliar do Alexandre de Moraes no STF. Lembra do vazamento de conversas com o Tagliaferro? Pois é o ministro auxiliar, né, o Ayrton Vieira. Marcos Antônio Martim Vargas, que é ex-assessor eleitoral, também durante a gestão do ministro Supremo Alexandre de Moraes. Rafael Henrique Janela Tamay Rocha, que é juiz auxiliar também do ministro Alexandre de Moraes. Cristina Yukiko Kusahara, chefe de gabinete de Moraes. Com eles, familiares imediatos também ficam barrados de entrar nos Estados Unidos. Ou seja, também, além do próprio Alexandre de Moraes, dos auxiliares diretos do Alexandre de Moraes, também os familiares dos parentes do Alexandre de Moraes. Essa matéria aqui é do Infomoney, que eu trago para vocês. Moraes diz que sanção à sua esposa violenta o direito internacional e a soberania. Então, assim, a regra internacional é de que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, né? Isso aí é fato. O ministro Alexandre de Moraes não é uma figura condenada, não teve uma decisão judicial, e embora corra uma decisão, né, um processo da Rumble e da Trump Media contra o ministro Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, ele não é uma figura condenada. As decisões e as sanções do Donald Trump para o ministro Alexandre de Moraes, elas são decisões e sanções políticas, elas não precisam passar pelo devido processo legal, ampla defesa e contraditório, né? Eles simplesmente definiram que nem o Alexandre de Moraes e ninguém da linhagem do Alexandre de Moraes, ou seja, os parentes do Alexandre de Moraes, serão bem-vindos dentro dos Estados Unidos. E também, né, sanções financeiras através da Lei Magnitsky. O Jorge Messias, que é o Messias, como eu havia dito para vocês, ele criticou a revogação do visto pelos Estados Unidos. Ele classificou isso como uma espécie de agressão injusta por parte dos Estados Unidos, que é uma medida desproporcional, a retirada de visto, né, e a revogação de visto dele
e de outras figuras ligadas ao ministro Alexandre de Moraes. Até a UOL teve que anunciar, né, que a Magnitsky chegou até a esposa do ministro do Supremo Alexandre de Moraes, e aí, né, o UOL Notícias anunciou da seguinte forma: o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou que a advogada Viviane Barsi de Moraes foi incluída nas sanções financeiras e territoriais da Lei Global Magnitsky. De acordo com as fontes do governo norte-americano, ouvidas pela coluna, esta é uma parte inicial de um pacote que pode incluir muito mais restrições, ou seja, as restrições podem ser mais pesadas contra, né, os familiares do Alexandre de Moraes, né? O Eduardo Bolsonaro publicou um vídeo falando especificamente sobre essas sanções. Acompanhe aqui comigo. Os Estados Unidos acaba de sancionar a esposa do Alexandre de Moraes. Ela agora, igual ao seu marido, também figura na lista da OFAC, o escritório do Tesouro americano encarregado de colocar essas sanções que proíbe a pessoa de ter qualquer relação com empresas americanas, sejam bancos, empresas de tecnologia e quaisquer outras. Eu espero que a elite brasileira entenda que somente parando a perseguição, cujo único remédio possível é uma anistia dos fatos, começando em 2019, para que não haja mais a possibilidade de se desengavetar qualquer desculpa para perseguir o opositor político, somente dessa maneira é que a gente vai conseguir reduzir essa temperatura. Eu espero que a elite brasileira seja pressionada a fazê-lo, caso não tenha a consciência necessária. E várias outras autoridades também estão sendo sancionadas hoje. Vocês vão ver no decorrer do dia. Pois é. A gente está acompanhando, né, desde as 4 horas da tarde, começou essas sanções e a gente vai acompanhando todas as informações, né? O Marco Rubio afirmou que quem protege o ministro Alexandre de Moraes também será responsabilizado. Essa publicação é da CNN Brasil, foi republicada aqui pelo deputado federal Carlos Jordi, que também é um opositor ao ministro Alexandre de Moraes. Acompanha comigo. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, disse que as medidas servem para responsabilizar o ministro e afirma que aqueles que protegem Moraes também serão responsabilizados. Lembrando que o próprio Marco Rubio prometeu responder ao que ele chamou de uma perseguição de uma caça às bruxas e agora comentou, então, o uso da lei Magnitsky contra a esposa de Alexandre de Moraes. O secretário de Estado, então, Marco Rubio, foi às redes sociais para dizer o seguinte, abre aspas, hoje os Estados Unidos estão sancionando facilitadores de Alexandre de Moraes, incluindo a esposa e a empresa, o Instituto Lex. Moraes foi designado alvo da Magnitsky em 30 de julho por abusos sérios de direitos humanos. Usou seu cargo para armar tribunais, autorizar pré-julgamentos arbitrários e suprimir liberdade de expressão. Essas sanções se somam a uma série de ações tomadas pelo governo Trump para responsabilizar Moraes por abusar de sua autoridade, criando um complexo de censura que mira em opositores políticos e comete sérios abusos de direitos humanos. Aqueles que protegem e ajudam atores estrangeiros malignos como Moraes também serão responsabilizados. Fecha aspas, então, a fala do secretário de Estado americano Marco Rubio. Pois é, você vê que o Marco Rubio, ele trata, né, como se fosse uma espécie de uma organização criminosa, o próprio ministro Alexandre de Moraes. E isso aqui é uma guerra que só está começando. Se vocês acham que isso aqui já está chegando ao final, vocês estão muito enganados, né? Essa pressão vai muito, mas muito além. Vamos lá, mudando de assunto um pouquinho, né, mas depois a gente retorna nisso aí. Olha só a diferença, né, do tratamento entre o governo argentino e o governo brasileiro. Enquanto o governo brasileiro é alvo de sanções, enquanto o governo brasileiro fica em pé de guerra com o governo norte-americano, né, violando assim mais de 200 anos de história e de amizade entre os Estados Unidos e o Brasil, lá na Argentina o jogo já é um pouco diferente. O governo de Trump se compromete a fazer tudo o que seja necessário para apoiar a Argentina. Eu já falei para vocês que a Argentina, né, está passando por um momento difícil, né? O Milei, ele está fazendo um jogo que não é o jogo adequado. Eu disse que o Milei está repetindo, né, de certa forma até o próprio Bolsonaro. Eu falei o seguinte, olha, o Milei, ele está tentando agradar os setores políticos da esquerda, tentando pagar de democrata, de bom moço, e não está colocando a pressão necessária, a pressão adequada em relação principalmente à grande mídia de esquerda. Essa turma da mídia de esquerda está detonando, e o Javier Milei teve um revés muito grande. Ele não contava
que a pressão da mídia faria com que a popularidade dele pudesse cair. Então, quando teve as eleições legislativas lá na Argentina, numa das principais regiões, que é a região de Buenos Aires, o Milei perdeu. E ao momento que o Milei perdeu, o mercado ficou em desespero, com medo da volta da esquerda, porque o Milei pode não saber fazer o jogo político. E a gente já viu, né, um grande nome de direita cair aqui no Brasil. E o final do Bolsonaro, todo mundo está vendo qual que foi, né, qual que está sendo. Né, condenação, agressão injusta. Então o Donald Trump já mandou recado imediato. Falou, olha, nós vamos fazer de tudo para ajudar a Argentina e nós vamos segurar o Milei aí, né? Então nós vamos segurar a economia argentina. Olha só, o La Nación fez uma publicação aqui que eu vou discutir com vocês aqui, ó. A Argentina é sistematicamente importante para os Estados Unidos na América Latina e estamos prontos para tudo que eles precisarem para dar suporte à Argentina, né? Escreveram em inglês aqui, tá? Ó, o Tesouro dos Estados Unidos está disposto a fazer tudo que seja para apoiar a Argentina. Acompanha aqui comigo. Acaba de tuitear el secretario de Tesoro de los Estados Unidos. Acaba de tuitar o secretário de Tesouro dos Estados Unidos. Argentina es un aliado sistemáticamente importante de Estados Unidos en América Latina. A Argentina é um aliado sistematicamente importante para os Estados Unidos na América Latina. Y desde el Tesoro estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a la Argentina. E a gente está disposto a fazer tudo que for necessário no seu mandato, né, o mandato do Donald Trump, para apoiar a Argentina. Todas las opciones de estabilización están sobre la mesa. E isso aqui talvez foi um dos comunicados mais importantes. Todas, mas todas as opções de estabilização estão sobre a mesa. Quando a gente fala em opções de estabilização, tá empréstimo via FMI, tá apoio financeiro, suporte financeiro, né? Então, você veja a diferença do moral do Milei, né, com o Lula aqui no Brasil. Então, assim, quando o próprio Donald Trump, o secretário de Tesouro norte-americano, fala isso, ele falou, a gente não vai deixar o barraco cair, não. Vamos fazer um acordo de livre comércio, vamos abrir o mercado para a Argentina, vamos ajudar a melhorar a Argentina, mas se o Milei não souber dar um tranco na mídia argentina, igual o Trump está fazendo lá nos Estados Unidos, de nada vai adiantar, tá? Não vai adiantar porcaria nenhuma. Primeiro tweet de uma série de tweets. Muy importante, Esse foi só o primeiro tweet de uma série de tweets. Miren este. Sí, las opciones incluyen un swap, ¿no? Acá, sí, las opciones pueden incluir, pero no están limitadas a líneas de swap. Ó, como eu disse, as opções estão aqui, mas não estão limitadas à linha de crédito. Podem ser a linha de crédito via FMI, Fundo Monetário Internacional, pode ser um empréstimo direto do governo, né, do próprio governo americano para a Argentina, enfim, né? O Trump já deu um recado claro aqui que não vai deixar o seu aliado, o Javier Milei, na mão. Ó, vamos lá, eu falei que a gente ia voltar para esse assunto aqui, ó. Missão dada, missão cumprida. Perdeu o visto, né? Foi quem fez a publicação, foi o irmão da Carla Zambelli, o Bruno Zambelli. Ele escreveu o seguinte, olha, o Benedito Gonçalves foi relator das duas ações de inelegibilidade que tramitaram no TSE, no que resultaram em duas condenações do presidente Bolsonaro. Então, veja, né, que ainda é reflexo das medidas tomadas em relação ao Bolsonaro. Agora, vamos entender o seguinte, a situação aqui no Brasil, como eu disse, só está começando, está longe de chegar num desfecho. Na mesma época que teve a condenação do Bolsonaro, o STF tem uma decisão que eu acabei falando para vocês. O STF entendeu agora que são eles que têm que determinar quando é que se dá busca e apreensão ou não dentro da Câmara dos Deputados. O Sócine Cavalcante, que é o líder da oposição, ele acabou fazendo um comentário aqui dizendo, olha, urgente, o STF quer ter o controle total do Congresso e devem salvar a esquerda. Ou seja, aqui é o líder da oposição já falando na preocupação do STF, né,
blindar a esquerda e partir com tudo contra a direita. Então, assim, hoje, né, dentro dos bastidores de Brasília, circula o argumento de que o Lula vai fazer de tudo para se permanecer no poder e talvez o STF não vai querer arriscar deixar um Tarcísio de Freitas ou um nome mais alinhado ao centrão entrar, né, do centro-direita, com o apoio bolsonarista e acabar virando a tanga depois contra o Supremo Tribunal Federal. Então, assim, é preocupante isso aqui. Acompanhe a matéria. E subiu instantes atrás. Supremo tem maioria para restringir à corte a autorização de buscas no Congresso. 6 ministros votaram para limitar aos magistrados do Supremo o poder de autorizar operações de busca e apreensão em todos os locais que tem a administração do Congresso Nacional. Em instantes, inclusive, nós teremos um link para explicar ainda em detalhes tudo isso, inclusive para a gente compreender sobre qual ação nós estamos falando, tá? Que teve essa resposta. O Theo Cury, que é o entendido do Supremo, inclusive, se quiseres dar teu pitaco aqui, meu amigo, o Supremo Tribunal Federal formou maioria, beleza, para restringir à corte o poder de autorizar operações de busca e apreensão, isso eu já citei, né? Inclusive em imóveis funcionais. Hotel, imóveis funcionais são aqueles, não digo rotativos, mas são os que são usados pelo poder público, né? Pelos deputados, por exemplo. Pelos deputados, não só parlamentares, mas ministros ou integrantes, por exemplo, de Forças Armadas, enfim, generais podem usar. Nesse caso específico, imóveis funcionais usados por deputados e por senadores alvos de algum tipo de medida da justiça. Só dando um pitaco já que você mencionou. Por que essa decisão ela é importante? Ela reafirma que a competência de autorizar busca e apreensão nos gabinetes dos parlamentares, nos imóveis funcionais ocupados pelos deputados e pelos senadores, cabe exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a Justiça, em primeira instância, não pode tomar uma decisão determinando a busca e apreensão. Entendeu? Como o foro privilegiado, o foro por prerrogativa de função desses parlamentares é no Supremo, o Supremo é quem deve autorizar ou não uma operação da Polícia Federal de busca e apreensão. Acontece, obviamente, nesse contexto de desgaste institucional, obviamente, entre o Congresso e o Supremo, com o avanço da PEC da blindagem, como a gente mostrava há pouco, com essa tentativa de se fazer avançar o projeto de lei da anistia, mas... Vocês devem ter entendido aqui o que aconteceu, né? Ou seja, enquanto o Congresso Nacional vem avançando com a PEC da blindagem, que, de certa forma, acaba colocando corruptos mais ilesos ainda, mas de outra forma também, ele blinda, literalmente, os deputados e senadores. Ou seja, se o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, mover uma ação contra um deputado ou senador, a casa tem que aceitar e o voto é secreto, justamente para se proteger dos ministros do Supremo. Como é essa decisão, os ministros deram uma resposta contrária e disseram o seguinte: olha, vou explicar para vocês, não só não aceita a PEC da blindagem que vocês estão fazendo, que estou ampliando de certa forma que todos vocês ficarão 100% no colo do capeta, quer dizer, na mão do Supremo Tribunal Federal, se é que você me entende, né? Mas olha só, aqui também o Sóstenes ainda fez uma outra publicação. Ele colocou o seguinte, urgente, o ministro liga para senador exigindo que votasse da forma que o STF quer. Então, você pega a primeira matéria dizendo que tudo, absolutamente tudo vai ficar na mão do STF. E agora você pega essa publicação aqui, dizendo que os ministros ligam diretamente para os senadores, mandando como eles têm que votar. Aí, meu amigo, você já entendeu toda a regra da República. Eu vou contar algo para vocês que é chocante. Teve uma votação recente no Senado Federal sobre uma questão do Supremo Tribunal Federal, que um ministro do Supremo, eu estava do lado do senador, ligou para o senador e falou assim, vote contra isso, vote contra, ou saia do plenário. E o senador, infelizmente, logicamente não estamos aqui para expor ninguém, falou, não, ministro, já estou saindo do plenário. E eu vi porque eu estava do lado e ele atendeu a ligação do meu lado. Isso não existe. Ou seja, a interferência de um poder sobre outro. Por que esse parlamentar está com medo? Provavelmente tem algum processo correndo no Supremo Tribunal Federal, eles podem levantar e persegui-lo. Então isso não pode mais acontecer. E outra coisa, os exageros, por exemplo, não concordo com voto secreto, não concordo
com blindagem de presidente de partido. Isso nós vamos corrigir no Senado. Eu concordo que a PEC tem muitos acertos e alguns erros. Vamos corrigi-los, mas dizer que nós vivemos uma normalidade democrática, com um parlamentar que usa a tribuna para expressar sua opinião, para criticar ministro ou decisões, ou o governo federal, e ser perseguido pelo Supremo, isso é uma normalidade democrática? Ministro do Supremo ligando para senador para não votar ou para sair do plenário? Nós estamos numa Então ele conclui aqui, né? Nós estamos numa democracia mesmo? Pois é, aí é que fica a dúvida com toda certeza, né? Vamos lá, pessoal, matéria do R7 aqui para vocês. Apagão na Lituânia pode se tornar a terceira guerra mundial, diz ex-comandante da OTAN. Mas como assim? O que um apagão na Lituânia pode dizer sobre o início da terceira guerra, né? Olha, vocês precisam entender uma coisa, o mundo está passando por um momento de instabilidade sem precedentes. Eu ouso dizer, isso aqui é só coisa de palpiteiro, né? Infelizmente, um palpiteiro que acertou muitas nos últimos dias, eu ouso dizer que quando se fala em uma guerra de caráter global, uma guerra de nível mundial, eu já não pergunto mais se, eu pergunto quando, tá? Porque assim, tá inevitável, da forma que tá indo, a população tá ficando louca em relação aos seus governantes. Hoje na Itália o povo partiu para cima, no Peru, pessoal, no Peru, o pessoal também em protestos violentos hoje, ou seja, o mundo inteiro tá perdendo já a paciência com os governantes entre si para tentar controlar ficam caçando guerra, e é essa a regra nefasta do jogo. Um simples apagão em Vilnius, a capital da Lituânia, poderia desencadear um conflito global, envolvendo Rússia, China e os países da OTAN. A avaliação é do general Richard Sheffield, oficial sênior aposentado do exército britânico e autor de um estudo que detalhou cenários militares hipotéticos. Para Sheffield, o estopim do conflito seria a paralisação de serviços essenciais em Vilnius, o que provocaria uma onda de protestos e saques. Diante do caos, o governo lituano poderia decretar toque de recolher e até lei marcial, convocando tropas para controlar a situação. A crise espalharia rapidamente para os países vizinhos e tropas russas posicionadas em Kaliningrado e Belarus poderia avançar para o desfiladeiro de Suwałki, área que liga os estados bálticos e o restante da Europa, né? E aí, hoje, só para vocês terem uma noção, Israel, né, lançou um ataque contra a Síria, e eu quero mostrar para vocês aqui, né, o ataque que Israel lançou contra a Síria, e sabe, o ataque não foi brincadeira, né? Então, assim, cada vez mais tem gente envolvendo globalmente. Para vocês verem, a Venezuela pode estar a pé aqui de entrar numa guerra direta com os Estados Unidos. O Lula, aliado, parceiro, pode entrar em apoio do Maduro. O Petro, da Colômbia, também. Já o Paraguai, já o Equador, já o Milei, já declararam que estão do outro lado, do lado dos Estados Unidos. Então, assim, o jogo está ficando cada vez mais complexo. Acompanha só essa imagem impactante que eu trouxe para vocês aqui. Pois é, pessoal, sem sombra de dúvidas, né, é uma cena impactante. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. É sempre um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Já está até escurecendo aqui, eu vou ligar aqui só para a gente encerrar aqui, tá? Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. A gente volta amanhã de manhã, tá? Com mais um editorial. Obrigado pela confiança, tá? E muito prazer sempre poder estar gravando com vocês, seja das formas inusitadas que a gente faz aqui, né? E agora a gente está com um novo formato aqui,
com o aplicativo aqui, né? E dessa vez, acho que a gente está acertando a mão em trazer os conteúdos para vocês. Combinado? Então, um grande abraço, fiquem com Deus, amanhã de manhã a gente está de volta. Abraço!